Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio falaremos sobre Black Mirror, uma série que já teve seu ápice em 2 anos, acho, que tá todo mundo falando dela. Agora, mais recentemente, no começo de 2018, teve a 5ª temporada. É isso mesmo, William? Pedro? Não. Quinta? Acho que é quarta. É quarta, é verdade, é quarta. Que a terceira foi pelo Netflix. Tá na 4ª temporada. A terceira pra frente. Mas hoje falaremos da primeira, que é a que fundamentou que é a que tem o melhor episódio, simples. E não chegamos nessa parte ainda, mas foi a temporada que realmente justificou a fama que a série ganhou e o fato que a Netflix comprou os direitos e provavelmente vai seguir produzindo pelos próximos 10 anos. E estragar. Para quem não viu ainda, recomendamos ou sugerimos pausar esse episódio e assistir. São 3 episódios apenas, de 50 minutos cada, então é basicamente ver um filme. Eu nunca faço isso. Bom, para os ouvintes... Quando eu estou ouvindo, assistindo alguma coisa que a pessoa fala, pausa e vê isso primeiro. Eu nunca vejo, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Bom, para os ouvintes que são mais espertos que o William... o conteúdo desse episódio será melhor desfrutado se você souber exatamente do que a gente está falando. E como são poucos episódios... Se você não assistiu Black Mirror e veio aqui achando que vai ser uma indicação, não é bem assim também, né? Spoiler alert. Spoiler alert. Estão avisados. Isso dito... assistir esse negócio. Isso dito, o próximo passo é fazer um montão de anúncio. Ouvintes... Preparem-se. O primeiro anúncio para quem não preencheu a pesquisa demográfica ainda dá tempo de fazê-lo. O link está nas referências, não só do aplicativo, está no YouTube também, está no nosso site. Não é difícil de encontrar. Toma apenas 10 segundos, só são 3 perguntas: idade, estado que você mora e sexo, feminino ou masculino, nada mais. Com essa... Sexo, não gênero. Isso. A gente já clarificou bem nos outros episódios. Mas só só reforçando a mensagem. São 10 segundos, vocês contribuem bastante com o material que a gente tem para oferecer para possíveis parceiros comerciais ou institucionais, que sempre nos perguntam qual é a base, qual é a idade, qual é a geografia, enfim. Por enquanto, não temos suficientes respostas ainda para chegar com força nesses possíveis parceiros comerciais. Então, se vocês puderem, por favor, dedicarem 5, 10 segundos da vida de vocês em preencher essas 3 perguntas, estarão ajudando bastante. Para aqueles que já fizeram, obrigado. A gente está conseguindo ver já um esboço de uma informação mais consolidada. Podemos antecipar, por exemplo, que temos um público bem difundido em termos de faixa etária. Temos ouvintes de 16 anos até 36 anos, que vivem em praticamente todos os estados do Brasil. É um público bem geral. Para aqueles que tinham alguma dúvida que o VB era para todos, está aí a prova. Mas acreditamos que existe um pico em algum lugar aí da faixa etária ou geográfico e com a participação de vocês poderemos vê-lo mais claramente. Então representem aí a geografia e faixa etária de vocês e o sexo também e participem lá. Bom, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que aquele nosso aviso do último episódio, episódio 41 para quem não lembra. 41? Esse é o 41, nem lembro. Também não sei. Enfim, pro último episódio, a gente deu um aviso meio... Qual é a palavra?
Como é que é? Meio mórbido. 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 Não sei se mórbido. Esse é o 41, o último foi o 40. Ok. Então, no episódio 40, a gente deu um aviso meio dramático, para não usar outra palavra, que encerraríamos o VB- e colocaríamos o VB de trás de uma cortina paga, que é só para quem contribui no Padrinho. Recebemos o feedback de um padrinho, agradeçam a ele, ouvintes. Grande Mauro, valeu Maurão, contribuição tanto do Padrinho como Sempre presente. Sim, participando da discussão. Como a gente sempre diz, continua a discussão, o Maurão sempre continua. O Maurão sugeriu fazer um conteúdo extra, em vez de colocar todo o conteúdo atrás de uma cortina, o que faz sentido, dado que essa mudança seria muito abrupta, no intervalo de tempo muito curto. Então, baseado nesse feedback e também nos dados da pesquisa demográfica que mostrou que tem mostrado, por enquanto, que quase 50% dos nossos ouvintes não estão numa, digamos, situação de poder contribuir através de um cartão de crédito, ou pelo menos a gente presume, por enquanto. Não seria muito justo fazer essa mudança tão abrupta agora. Então, a decisão, por enquanto, e os ouvintes que estão com a gente faz bastante tempo sabem disso, nossas ideias aqui nunca são de ultimátum, nunca são escritas em pedra. Então, por agora, nossa decisão é focar em criar um conteúdo extra para quem esteja presente no Padrinho, que vai variar entre material por detrás das gravações, falhas, piadas excluídas, principalmente aquelas de conteúdo. Aquele episódio proibido de acabar em processo. É verdade, né? Temos os episódios que lançamos aí por precaução legal, que podemos disponibilizar para os contribuintes do Padrim. Mas, em linhas gerais, a nossa ideia é focar em conteúdo extra, que vai variar desses episódios não lançados e material de making of, até episódios dedicados mais a review de material multimídia, como esse que a gente está fazendo agora. Se você é uma pessoa que gostou do nosso episódio Matrix Reviewed, que foi o 30, se eu não me engano, e gostar desse episódio que a gente está por fazer, estamos considerando fazer mais episódios nessas linhas para quem for contribuinte no Padrim. Então, exemplo, esse do Black Mirror, essa é uma análise da primeira temporada. Se você gostou, curtiu e quer escutar da segunda temporada, provavelmente vamos disponibilizá-la para os contribuintes do Padrim. Da mesma forma, em futuras oportunidades, poderemos gravar sobre um review do Guerra Infinita, por exemplo, que é um filme que foi bastante marcante esse ano, não só em termos do que representa para os fãs, mas também do que significa para a história do cinema, porque com a grana que ganhou e o sucesso que fez, mudou vários paradigmas em quesito de o que significa para a indústria, que não é mais uma questão, aqui já dando até spoiler, uma questão de ter um ator de nome ou ter um diretor consagrado, senão de que ter uma propriedade intelectual forte, que é o caso da Marvel. Então dá para analisar várias coisas do mundo multimídia, filme, série, jogos, etc., sobre essa perspectiva com elementos veja bem. Então, se vocês curtem isso, recomendamos considerar doar no Padrinho a partir de R$1 por mês. Se você ainda não tem cartão de crédito, presumimos que você tem pai ou mãe ou um tio, considerem pedir aquele presentinho de Natal, de Dia das Crianças, não. Aquele presente de Natal, aquele apoio, porque VB está na categoria educacional, então vocês estão investindo no futuro de vocês. Essa é a desculpa que vocês têm que dar para quem vocês forem pedir o número do cartão de crédito. Vocês estão investindo no futuro. VB é futuro. E para aqueles que já podem contribuir, que são os ouvintes que preencheram essa pesquisa e têm mais de 25 anos, já saíram do ciclo educacional, etc., por favor, considerem o apoio a significância do apoio de vocês para o projeto que a gente está focado agora. E como a gente já discutiu um montão de vezes, tem os seus custos com servidores, equipamento, etc., e com a ajuda de vocês podemos melhorar esse conteúdo e disponibilizá-lo gratuitamente para mais pessoas por mais tempo.
Então é isso. Isso aí. Nos ajudem, como diz o Pedro, nos ajudem a ajudar vocês. Com isso, Black Mirror. Primeiro, transparência total aqui para vocês, ouvintes. O Pedro só viu a primeira temporada do Black Mirror porque a gente pediu para ele ver para gravar esse episódio. Vem por aí. Então, se vocês não assistiram ainda, não se sintam excluídos. Vocês podem fazer como o Pedro. Nunca há tempo perdido. Vocês podem roubar a senha do Netflix de um amigo, de um parente e assistir lá agora. Isso aí. No meu caso, eu conheci o Black Mirror em 2014, que eu escutei de um review de um podcast também. Eles iam falar dessa série e eu falei, bom, se eles estão falando dela, porque deve ser boa. E aí eu comecei a assistir e realmente vi o potencial. Então, o que eu vou comentar agora está baseado na minha segunda experiência revendo esses episódios da primeira temporada e de um pouco que eu pensei desde a primeira vez em 2014. William, qual que é a sua história aí com a série? Comigo eu só comecei a assistir Black Mirror depois que ela virou isso tudo que ela é hoje, que foi quando ela entrou na Netflix. Então quando eu fui assistir, já tinha a primeira e a segunda temporada, já, se não me engano. Acho que eu fui ver a final de 2013, começo de 2014, alguma coisa assim, foi quando eu realmente peguei pra assistir a série. Bom, então estamos em... E não me arrependi. É difícil arrepender do Black Mirror. Então. Presumindo que ainda existam ouvintes que não assistiram e não pausaram o podcast, se trata de uma série sobre impacto da tecnologia nas nossas vidas. Tanto tecnologia que já existe, como YouTube, etc., assim como tecnologias vindouras, como inteligência artificial, lentes de contatos que gravam tudo que você vê ou te auxiliam em fazer pesquisa do Google ao vivo, instantânea. E, bom, até os cenários mais utópicos que seriam ilustrados pelo segundo episódio dessa temporada e por vários outros das restantes. Mas, enfim, impacto da tecnologia, existente ou conceitual nesse momento no tempo. Mas é uma série, um pouquinho mais de contexto, feita por um crítico social bastante famoso e muitas vezes difamado no Reino Unido, que é o Charles Brooker. Talvez não esteja pronunciando o nome dele corretamente, mas é uma figurinha lá no Reino Unido e se assemelha muito ao protagonista do segundo episódio da primeira temporada, que a gente discutirá em breve. Mas bom, vale a pena ver, vale a pena rever e vale a pena escutar esse episódio até o final. Isso dito, vamos começar por uma generalização aqui da nossa opinião sobre a primeira temporada. William, quer começar? Qual episódio você mais curtiu? E o porquê? Eu posso começar? Tá bom, sei que tá mais fresco, Pedro, começa. Vai lá, empolgado. Não é nem por isso, cara. Mas é o feeling que eu tive. Manda. Em resumo eu tive o feeling que tava vendo o quê? No fim vai cair, eu acho, no mesmo escopo, todos os casos. Mas eu tenho aquela visão que, tipo assim, tá chegando num ponto que ele tá mostrando que, tipo, não tem mais privacidade, entendeu? Tipo assim, não existe algo, tipo, a tendência o que é, cara. Eu não vou entrar nos episódios em detalhes que a gente vai falar, mas o feeling que eu tive o que é? É a diminuição da privacidade do indivíduo, entendeu? É tudo exposto ao tempo todo, entendeu? Todo mundo com acesso a tudo, cara. Em teoria, o discurso é quanto mais informação, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais informação, mais rápido você estiver chegando pra você, melhor. Só que ninguém pensou numa perspectiva contrária a isso, entendeu? Em teoria é muito bonito. Você tem tudo a dispor a todo momento, só que não é bem assim, né? Ninguém pensa na consequência. Eu acho que ele, tipo, dá uma diretriz diferente no discurso, onde, tipo assim, que necessariamente esse avanço tecnológico vai ter sempre um salto positivo. Isso daí todo mundo percebe. Sim. Mas pra mim o que pegou mais é o quê? É o indivíduo e a privacidade tá cada vez menor, por assim dizer. Ok, só para contextualizar melhor os ouvintes, estamos falando da primeira temporada estritamente.
que esse é um tema forte para a primeira temporada em particular, mas em linhas gerais não é só nisso que a série foca nas outras temporadas, embora também esteja presente. Mas é uma boa observação, essa da informação e privacidade aí, eu não tinha pensado em termos tão grandiosos como você descreveu. Isso que é o bom do Black Mirror, porque todos têm uma experiência diferente ou notam uma coisinha diferente ao ver os episódios. E é isso que faz dela, além do roteiro, que é bem escrito e etc., é o que faz dela bastante genial, que é nesse quesito de plantar sementes em vez de te dar um quadro pintado com um balãozinho descrevendo tudo o que quer simbolizar. Mas boa. William, peraí, antes de passar pro William, qual foi seu episódio favorito da primeira temporada, Pedro? Cara, eu acho que o terceiro episódio É o terceiro ou o segundo das memórias? É o terceiro. Terceiro, né? Uhum. Cara, aquilo realmente é dispensar. Realmente o pessoal tem aquela coisa de dizer... Ok, você tem que sem esquecer pra spoilers. seguir em frente, blá blá blá. Você Sem começa a spoiler. lembrar aquelas frases padrão e aplicar dentro do cenário lá que eles criam, cara. E realmente você consegue fazer um exercício mental muito bom. Boa. O que a gente escutou aí é o episódio 3 do Pedro. Isso. Pra mim é o 2. Ok, do William é o 2. Só não da temporada, mas como eu acho que da série no total é um dos melhores. Né? Uhum. Eu coincido totalmente com você, William. O segundo é o meu episódio favorito da série inteira. E, bom, por consequência da temporada. O porquê disso saberemos em breve. Em breve. Em breve. Veja bem. Acabamos o episódio aqui agora. Sabe, para quem contribui no padrinho, a resposta vai estar lá. Vai ter o extra. É brincadeira, ouvintes. Não somos tão mercenários por enquanto. Por enquanto. Bom, então, vamos começar pelo episódio 1, que é o hino nacional, o National Anthem. Nesse episódio, se eu me lembro bem, esse foi um dos que eu não vi recentemente. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra é ameaçado de fazer o quê, Pedro? Transar com o porco. Meter a giromba no porco. Ele é... Mas essa ele não é... Ele é demandado a fazer isso, senão o que acontece? Sequestraram a filha dele, né? Não, é a princesa da família real. Ah. Ele é o primeiro-ministro. Ok, sim, é isso mesmo. Sequestraram a primeira princesa, sequestraram a Diana, e se ele não transar com o porco, eles matam a Diana, é isso. Diana? Não é Diana. Sei. É o nome simbólico. Não é Diana, né, William? Quase Diana. Os ouvintes entenderam a referência. Bom, a trama, resumidamente, é essa. E a problemática, para usar termos granfina universitária, a problemática do episódio é o poder da mídia em coagir alguém e fazer o que os hackers, ou nesses casos, os sequestradores demandam. Esse episódio, assim, já entrando num pouco de análise, me deixou curioso, porque demanda de sequestrador sempre foi uma coisa, não é nada novo. O sequestro sempre existiu, mas o poder de algo que já existe, nesse caso as plataformas sociais, em especial o YouTube, não sei se eles chegaram a nomear o YouTube, ou se foi algo parecido. Sim, coloca como YouTube. E fazer uma pessoa vítima dessa demanda realmente é assustador quando eles mostram nesse extremo que o episódio evolui ao redor. Realmente, você para pensar, esse tipo de plataforma serve literalmente como é que posso dizer, canal de propagação. Sei lá, tipo, pensa qualquer ato terrorista hoje, sei lá, o cara faz um refém, alguma coisa, esse tipo de plataforma é literalmente uma ferramenta de comunicação dele, entendeu? Sim, assim, antigamente era algo, tipo assim, você poderia saber o que estava acontecendo, mas estava num ambiente controlado, por assim dizer. Será, canal de polícia. Falar, mas você não via. Por exemplo, você tinha o canal de polícia, você tinha uma mídia, mas ainda a nível local, entendeu? Você tinha que ter um repórter, alguém lá. Hoje, se o cara tiver com o celular na mão e postando no Twitter, qualquer pessoa do mundo pode estar lá interagindo com ele durante o momento, entendeu?
Então, inclusive, para a própria parte de negociação, sei lá, num caso de terrorismo ou sequestro, é muito mais complicado hoje, numa escala muito maior do que antigamente. Uhum. Obrigado por explicar como funciona a tecnologia para nós, os ouvintes. Sim, é um foco do episódio mostrar esse poder, mas aí o que... É que agora, o legal desse episódio aí é que quando saiu em 2011, realmente não tinha tanto exemplo desse tipo de mídia sendo usado para tal impacto. Mas nos últimos anos, como o Pedro mesmo descreveu indiretamente aí, a ISIS, o grupo terrorista, usava o YouTube como uma das principais ferramentas para recrutamento. Era postando os vídeos de decapitação, de brainwashing, pode nomear a variável que quiser. E ele, nesse sentido, foi quase meio que profético, porque muitos foram realmente reféns do YouTube. A gente até chegou, do YouTube e de outras plataformas, mas a gente até chegou a falar disso no episódio VB Vergonha, daquela mulher, não sei se vocês lembram, que fez uma piada no Twitter de que ela ia pra África e ela não ia pegar AIDS porque ela era branca, e quando ela pousou no aeroporto, Nossa. ela já tinha sido demitida. E tava... Essa mandada embora. E tinha o A mundo gente falou isso inteiro. no episódio. Qual episódio que era mesmo? Então, foi o VB Vergonha. É isso. O VB 16 ou 17, link nas referências. Que é um braço para um pouco do tema do episódio. Que tem a tecnologia, tem o impacto, etc. Mas algo que me marcou bastante também foi só o papel da vergonha. Porque pode falar o que for do poder da tecnologia, mas o que eles realmente estão explorando aí é o fato que ninguém quer passar vergonha. E o envergonhar a pessoa diminui o poder dela. E diminuir o poder do primeiro-ministro lá é o que mostra a fraqueza do sistema. E é o ponto, digamos, em última instância, pelo menos que eu vi dos sequestradores. O que você tem a comentar, William? O que te marcou em termos do que foi mostrado? Mano, porque, tipo, pelo que eu lembro, tipo, no episódio, se eu não me engano, inclusive o sequestrador, era sequestradora ou era sequestrador? Não lembro agora se era uma mulher ou um homem. Mas ele era um tipo de... Ele era artista, eu não lembro exatamente do que, eu lembro que ele era um artista. Uhum. E a ideia dele era justamente essa, tipo, era demonstrar o quanto as pessoas tipo, eram obcecadas pelas mídias sociais e o quanto isso sim, pesava, importava na vida delas, tá ligado? E ela tipo, já pulando meio assim pro final do episódio, mas que eu lembro que, inclusive, mesmo antes dele começar o ato, ela já tinha soltado a princesa. Só que as pessoas estavam tão focadas no que ele ia fazer, na mídia em si, que simplesmente ignoraram. Tanto que no final do episódio mostra ela, tipo, a princesa andando sozinha no meio da rua, a cidade toda vazia ali. E todo mundo focado no primeiro-ministro transando com porcos. Boa memória. Não é todo dia que um homem transa com porco então. em rede nacional. Sempre só rola. Em rede nacional não, mas quem transa com porco eu já não sei. Mas isso daí... Eu lembro que uma coisa que me marcou, tipo, nesse episódio, que eu sempre lembrei bem, no começo, enquanto tipo, ele tava começando, todo mundo falando, ele não vai fazer isso. Você viu os comentários, assim, mostrando vários lugares pra cidade, vários barzinhos. Ele não vai fazer isso, ele não vai. Aí na hora que ele começa lá, todo mundo, a galera começa a dar risada, não sei o quê. Só que a partir de um ponto, depois de alguns segundos, aquilo se torna tão desconfortável, tanto pra ele, quanto pra quem tá assistindo, que tipo, aquela expressão de zoação das pessoas somem, assim, e fica aquela sensação de, tipo... Desgosto. Tipo, eu não sei se tipo, é desgosto, acho que por eles terem esperado pra ver aquilo, ou desgosto também por estar vendo aquilo, pelo primeiro-ministro fazer aquilo. Tipo, você sente uma diferença, assim, que, mano, é questão de segundos. Tá todo mundo rindo, aí de repente a coisa fica frequente, acho que cai a real, que o negócio é real, e a expressão das pessoas muda. O pessoal para de rir, as pessoas ficam meio tristes até, melancólicas no episódio. É uma expressão... Nossa! É um sentimento de horror com a que ponto eles chegaram. Exatamente. Tipo, eu acho que é quando a ficha cai. Fala, porra, eu tava esperando para isso? Tipo... Não era só entretenimento. Exatamente. Sim, essa é uma boa observação e tem até um nome para isso,
Pelo menos da primeira parte que você falou aí, que tava todo mundo tão preocupado em si com o que tava acontecendo, que não tava olhando pra rua ou pra outros lados. Foda-se. Se chama Fear, em inglês é Fear of Missing Out, que acho que em português seria medo de ficar de fora. Em português. Medo de não ser notado, assim, tá ligado? Não, é medo de ficar de fora, uma tradução bem liberal. Eu acredito que alguns guias de psicologia já tem uma condição já. Que é, Sim, eu já ouvi falar. sim, que são as pessoas que ficam obsessivas em checar... Eles querem fazer parte de algo, né? Sim. Não, isso daí é a síndrome de querer atenção. Mas essa que eu tô me referindo é mais a síndrome de você sentir a necessidade de estar up to date, atualizado em tudo que está acontecendo em todo momento. Aquelas pessoas que dão um F5, o refresh, atualizar na página que estão a cada momento. Pra ver quem... Olha a greve aí. Quem comenta. Só lembrando, a gente tá gravando esse episódio Durante a greve, hein? Os caminhoneiros aí, que já não é mais tanto do sol dos caminhoneiros. Olha o melhor exemplo aí. Pois é. Mas essa é a síndrome que... Você não pode... O impulso para estar atualizado com o que está acontecendo e esse medo implícito de ficar de fora, de alguém te perguntar, e aí, você viu, por exemplo, que o primeiro-ministro está fodendo um porco e você fala, o quê? O medo de sentir vergonha da própria ignorância leva as pessoas a se obsessionarem com estar sempre atualizados pelas mídias sociais. As pessoas que passam um dia no Twitter, passam um dia no Facebook, e você pergunta para elas o que aconteceu do lado de fora da casa delas e elas não sabem. Explodiu uma parte de um cometa caiu e eles não estavam sabendo, estavam com fone de ouvido. O pai dele transou com o porco, ele não sabe. Eu não vi. Essa é uma síndrome que tem tido cada vez mais registros no mundo. Sim, quem mantém... É até meio irônico. Quem mantém a obsessão de acompanhar esses tipos de informação sabe que os registros desse tipo de síndrome aqui, entre parênteses, têm crescido bastante. E esse episódio ilustra de maneira fenomenal. Portanto, o termo missing out em inglês eu já tinha escutado bastante. Tipo, em português eu nunca cheguei a ver nada no Brasil, comentar nada assim na mídia, ou mesmo em rede social, nem nada. Mas eu já cheguei a ver, não sei se foi através de alguma série ou alguma coisa que eu acompanho, mas eu realmente já tinha escutado o termo. Mas no Brasil eu não sei se tem algo diretamente relacionado a isso. Se não tinha, agora tem. Ouvintes do Veja Bem, parabenizamos vocês por serem parte dos pioneiros dessa nova ramo da psicologia em português. Ah, que maravilha. O medo de ficar de fora. Vocês não estão de fora, ouvintes. Tá tudo ok, não se preocupem. Bom, acho que esse episódio... Ele oferece bastante conteúdo, mas é um conteúdo bastante intuitivo comparado aos outros que... Eu acho que, tipo assim... O dele é o que todo mundo consegue chegar mais, tipo assim, na mesma opinião, entendeu? Sim, é o mais tangencial, mais tangível, eu diria. Sim, o primeiro episódio eu senti que, tipo assim, tudo que eu vi depois de comentar, todo mundo tava seguindo a mesma linha, entendeu? O impacto da rede social, entendeu? Sim. Os outros dois eu senti que tem um leque maior, tipo assim, tipo de observação e que inclusive sua experiência especial dá tipo assim, uma perspectiva diferente, entendeu? Sim, mas bom, mesmo considerando tudo isso, eu acredito que sim, tem um elemento Veja Bem aí, que no meu caso, pelo menos, eu vi como o papel da vergonha, que as redes sociais têm esse poder e tudo, mas os jornais também tinham nas décadas passadas, e antes disso tinha a comunidade fechada das vilas, dos vilarejos, etc., que também tinha humilhação pública, e o elemento que continua constante aí é a humilhação pública de figuras de importância. E depois a vergonha das próprias pessoas em serem testemunhas desse tipo de freak show. Que as pessoas que assistiam a execução pública também, até nas guilhotinas, há relatos que se sentiam mal depois. Alguns casos não, os outros sim, mas eu vejo paralelos nessa dinâmica aí particular de vergonha e público a esse espetáculo da vergonha pública. Tipo, é engraçado até no final engraçado, literalmente engraçado. Mas curioso no final do episódio, por exemplo, porque a mídia, tipo, um ano depois mostrava que toda a população sentia como se o primeiro-ministro tivesse salvado a princesa. Tipo, aquele ato vergonhoso que ele fez salvou a princesa, etc. Então, tipo,
Ele era ovacionado, todo mundo gostava dele, etc. Só que ele, no pessoal, ele e a mulher mantinham uma fachada que tava tudo bem, mas depois do que ele fez, a relação deles nunca foi mais. A estrutura familiar dele foi pro saco. Sim. Tipo, pra mídia, ele era bem visto. Pra população, ele era bem visto. E ele mantinha essa fachada. Mas no pessoal, ele tava detonado. Tipo, o que você mostra... É aquela velha história. Tipo, o que você mostra na rede social não é o real, né? O que você realmente tá passando. Yes. Mônica Lewinsky. Esse episódio foi muito bem acompanhado com o da vergonha. Dá quase... Cena por cena dá pra traçar um paralelo entre o que a gente discutiu naquele episódio e o que eles mostram nesse daí. Então fica a sugestão, ouvintes. Mesmo para aqueles que pausaram e foram rever e estão escutando agora, volte a rever, mas escutando o VB Vergonha. Excelente Porra, combo. Netflix, paga nós, mano. Estão fazendo o pessoal ver aí, né? Black Mirror no episódio 3 vezes seguido. Vocês, ouvintes que conhecem alguém que trabalha na Netflix, passa contato, hein, galera. O segundo episódio, que é o meu favorito e o do William também. Então vamos começar pelo Pedro, que é o diferente. O que você achou do episódio, Pedro? Tá, me lembrou aquele da bicicleta, o Wall-E. Ninguém foi porra, né? Sabe? Sim, o Ali, o filme, sim. Cara, eu não sei, eu senti que, tipo assim, que é engraçado, por mais conforto que a gente teve, tipo, no futuro a tendência é diminuir o trabalho em si manual, aquela coisa que causa mais um certo cansaço físico. Não sei, cara, parece que diminui, tipo, a carga, mas parece que a gente vai perdendo um pouco, tipo assim, Como é que eu posso falar? Da nossa utilidade, não sei, cara. Eu olhava aquilo e falava, nossa, tipo... Eu tive a impressão que é um negócio muito pequeno, entendeu? Ganhar crédito pedalando, eu falei, nossa... Eu não sei como eu consigo falar, mas a minha impressão é que, tipo assim, com mais conforto que vem, parece que a gente... menos utilidade a gente tem, entendeu? Esse é o feeling que eu tive. Superficialidade. Não é aquela coisa, tipo, tá melhor, mas o que você faz? No meu caso, tipo, eu também entendo a superficialidade da coisa, mas eu não sei porque, eu lembro a primeira vez que eu assisti, o paralelo que eu alinhei de imediato foi, por exemplo, com YouTubers. Porque é aquela coisa, o final do episódio, eu acho que foi o que mais pega pra mim, porque é aquela coisa, tipo, no final ele acabou se tornando aquilo que ele julgou tanto, tá ligado? Que ele falou que era errado, não sei o que, e no final ele acabou fazendo aquilo. Tipo, toda a manifestação dele foi transformada em mais um produto. Ele vivia melhor do que ele vivia antes, só porque, tipo, ele é uma puta da hipocrisia. E, tipo, isso me lembra muito, por exemplo, coisas que nem eu falei. Na época eu alinhei muito isso com o YouTube, porque era a época que era essa coisa que a galera tava estourando, começando a surgir vários canais, não sei o quê. E as pessoas passavam a fazer o que a audiência deles queriam pra ganhar mais dinheiro, pra ter uma vida melhor. Por mais que às vezes sejam coisas que eles mesmos julgavam erradas, etc. Tipo, cobrar por acesso a material premium extra. Por aí. Essas linhas. Não sei bem do que você está falando, mas eu entendo algo. Não, eu acho que... Não, você tem algo você tem algo a adicionar nesse... E, tipo, coisas de mídia social em gerais. Na verdade, que a série, num total, às vezes ela foca muito nisso. Que é mais a sua imagem perante os outros do que, tipo, o que você realmente é, etc. Mas você acha que o protagonista lá não era quem depois ele virou? Eu acho que não tinha o que ele fazer. Sabe qual é a verdade? Você olha tudo que aconteceu, dado os caminhos, por assim dizer, que ele tinha pra onde ir, eu sinto que infelizmente ele não tinha o que fazer, entendeu? Não, isso eu entendo. Você olha o episódio... Mas, peraí, eu não lembro. Ele conseguiu...
Porque se eu não me recordo, ele queria fazer isso pra ele poder salvar a menina. O que era? Ela tinha a promessa era que ela se tornasse uma cantora, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu não lembro exatamente como é que A gente deu uns passos na frente da carroça aqui. Que a gente não contextualizou a trama do primeiro episódio, sim, desse não. Pra quem não lembra bem, esse episódio fala do indivíduo que tá tipo uma academia gigante na qual os que têm adequado porte físico pedalam durante o dia para gerar energia e com isso ganham pontos que eles podem comprar acesso a material multimídia. E comida eu não lembro, não, comida tem que pagar também, né? Porque ele economizou assim, comida, enfim, os essenciais, mas em sua maioria material multimídia. E ele conhece uma pessoa, uma mulher com uma voz angelical, digamos assim, que ele meio que se apaixona e tem uma oportunidade dela aí como que é o nome do Voz Brasil? Que é aí no Brasil, né? No Brasil é Voz Brasil? Né? Aquele show. Ela tem a oportunidade de participar nesse Voz Brasil, ele sacrifica os pontos dele para ela, e ela é bem recebida nesse show, porém, devido à aparência dela, que eles julgaram melhor do que a voz, eles fizeram oferta para ela participar, para ela virar atriz pornô, em vez de ser cantora, e ela tinha que escolher entre pedalar o resto da vida dela, ou ser famosa e ter, digamos, as vantagens sociais daquele sistema, ser uma atriz pornô. Você quer ser cantora? Você pode ser cantora, mas não vai fazer sucesso. Agora, se você quiser ser uma atriz pornô... Não, ela não tinha opção de ser cantora. Ela tinha opção de continuar pedalando ou virar atriz pornô. Era isso. Pior ainda. E ele depois, que não sei, tinha... As propagandas eram involuntárias e apareciam cada... aparece a propaganda dela. Aparece propaganda dela pra ele vê que ela tá drogada. E tem esse outro ponto também, porque antes dela entrar pra cantar, eles dão uma substância pra ela tomar. E ele percebe que essa substância alterou a capacidade cognitiva dela e ela meio que foi com o flow. Ela foi com o momento, mas não foi uma decisão racional lúcida. E ele até, no final do episódio, quando ele consegue acumular pontos suficientes para ele participar nesse Voz Brasil, ele não toma e usa a caixinha do líquido dela para fingir que ele tomou, e aí consegue lucidamente falar o que ele pensava de todo o sistema, de toda a farsa. E, bom, spoiler alert, ele é parabenizado pela eloquência e pela convicção na opinião, e é convidado a fazer um programa sobre isso para as pessoas que pedalam o dia inteiro e podem assistir ele com os pontos que eles ganham. Meu Deus, você tá reclamando do sistema? Que inovador. Que tal um programa de você falando isso a semana inteira? É mais ou menos por aí. Realmente, eles tomaram eles tomaram a quebra emocional dele como uma performance. E para mim o ponto do episódio, digamos, macro, ou pelo menos o que mais me marcou, foi realmente como que tem a alegoria da tecnologia, tem qual a palavra para isso? Quando pessoas que têm pavor de espaços pequenos, claustrofobia, aí vai. Tem toda essa claustrofobia causada pela publicidade non-stop, pela essa dinâmica de trabalhar para consumir e não poder sair do seu próprio cubículo, que é, digamos, bem generalizando onde vivemos o nosso mundo digital, no nosso cubículo de feeds e pessoas e mídias que seguimos. Mas para mim, além de todas essas coisinhas, o que a performance, o que o colapso dele no final representa e realmente ilustra é o capitalismo. E aqui eu vou falar como um possível fã do Karl Marx, mas não é o caso. Ouvintes que estejam em dúvida, escutem o VB Mais Política. O Pedro se mordendo. O VB... Não, qual que foi que a gente falou do capitalismo? Foi o VB Política Economia, e o VB né? Globalismo. Globalismo, é verdade.
Foi o Globalização, Globalismo e o Verbo Política, parte 1. Esse daí, eu dou umas dicas da minha posição no Karl Marx. Mas nesse caso é mais para o sistema, que é um sistema inescapável. É um sistema fechado no qual você trabalha para consumir e independente da opinião que você tenha, dos hobbies que você faça, tudo é comodizado. Não sei se isso é uma tradução que faz sentido em português. Em inglês seria commoditized. É meio que empacado, embalado e vendido. E a sua própria frustração com isso tudo, ou sua inconformidade com isso, só vira um mais disso. Só vira um outro produto, algo mais embalado, que é o caso do próprio Karl Marx, cujos livros hoje são vendidos por bastante dinheiro. Assim como do senhor Che Guevara, que também foi de ícone de revolução para ícone de camiseta. Uma camiseta do Che Guevara. Meu Deus. É uma das camisetas mais vendidas do mundo, viu? Não se iluda que é algo só dos Estados Unidos, quer dizer, do Brasil, da Argentina. Na Argentina, na verdade, aqui é até uma curiosidade cultural. Eu não vejo ninguém na Argentina usando camiseta do Che Guevara. Que sabem. Que conhece. Tem um pouco disso também. Tem um pouco mais de vergonha do que quem só vê de longe. Igual o povo que apoia o Lula fora do Brasil. Vê só uma figurinha, só a merda que causou não faz parte do contexto. Mas enfim, para mim a metáfora master aí é que o sistema é inescapável e independente do que você faça, só vai ser mais parte do sistema. E é tão inescapável que o próprio Veja Bem, com nossa análise de evento Veja Bem e de não ser parte do pensamento em massa, no fim dos dias a gente pede contribuição do padrinho, quer ter parceria institucional e comercial. Tá fácil pra ninguém. E não tem como escapar. Esse pra mim é o elemento de brilhante do episódio. É que ele ilustra de uma maneira bem fechada, bem estruturada, de que por mais que você não se conforme com o sistema, você só é mais parte dele. Muda a etiqueta, mas não muda como que é o gears, não muda o mecanismo. Deixa eu falar uma coisa. Então, para você jovem, dinâmico aí, que se imagina o pioneiro aí, não vai ser bem assim, meu cara. Não, vai ser, mas é uma outra categoria. É igual, vocês já viram, acho que a gente já mencionou aqui, South Park tem uma boa piada sobre isso no episódio que eles fazem sobre o mundo gótico, que tem o povinho gótico lá, eles falam, eu represento a rebeldia e individualidade, e mostra 20 pessoas vestidas exatamente como eles, escutando a mesma música e tendo o mesmo discurso. É o padrão. Que é algo bem clichê se você pensar no Pequeno Príncipe e a alegoria da flor lá, que a flor dele é única e quando ele vem pra Terra ele acha umas milhares de flores. Mas nesse episódio eu acho que ele dá mais veia pra esse ponto aí, de que nossa vontade de ser único e sair do sistema nada mais é do que uma outra categoria no sistema. Que até no próprio Matrix, já que a gente tá fazendo um episódio de review aqui, a gente até comentou durante o episódio que eles esperavam alguém como o Neo, que aparecia a cada 3 gerações. Lembra que tinha esse papo aí? Uhum. Que eles chamavam de falhas. Uhum. Que eles que estavam conscientes, queriam fazer a revolução, que até deu pé para aquela nossa teoria, também baseada em teoria de outros, de que eles já sabiam disso e por isso que eles implementaram o Morpheus para que servisse como guia para essas pessoas que não acreditavam na Matrix, que não se conformavam nela. A Matrix criou a própria Matrix. E esse episódio, olha como tá tudo conectado, vergonha, agora o VD, Matrix. Tudo interligado. E bom, pra mim, ele faz o melhor episódio de todas as temporadas e dessa temporada porque é muito bem amarrado. Em 50 minutos, ele mostra tudo isso de maneira claustrofóbica, tecnológica, e tem o quê? Um protagonista, 2, que é ele e a menina. É realmente excepcional. Você tinha pensado nessa vertente também, Pedro? Ou você só viu mais pelo lado da superficialidade de tudo só? Cara, eu acho que o que mais impactou foi essa questão de, literalmente, que o indivíduo... Vai cair muito, nunca vou falar, mas do indivíduo não ter poder nenhum no fim das contas.
Para uma sociedade onde ficaria tudo mais fácil e tudo ao seu dispor, você tá enquadrado e não conseguir fugir daquilo, realmente pra mim foi o mais impactante, mais frustrante. Principalmente seria pra mim, entendeu? Mas realmente o que você disse faz todo sentido. Sim. Para quem gostou dessa linha de reflexão e quiser se aprofundar mais no tema, tem um ícone dessa, digamos, percepção, que é o Herbert Marcuse, que é um dos líderes do movimento pós-modernista, a Escola de Frankfurt, etc., que ele escreveu um livro em 1966 chamado O Homem Unidimensional, que ele bate o martelo nessa questão aí de você trabalhar para consumir e consumir para poder se relaxar e poder trabalhar no próximo dia. Esse ciclo vicioso que faz com que tudo seja superficial e no fim do dia, de forma bem abrangente, sistemática e inescapável. Uma mensagem de alegria e felicidade para todos vocês. Ai, que maravilha. Bom, link nas referências. Herbert Marcuse. E, bom... O pai da revolução sexual, sabia? Pai do quê? Paralelo à década de 60. Não. Tem até uma... Eu sabia que ele estava aí, envolvido. O nome dele. Inclusive o livro que é a base de tudo isso, é o Eros e a Civilização. Sim. São paralelos. Mas fica aí um adendo pra quem tiver curioso já. Assim, não, agora eu tô lembrando que uma das maneiras que ele propunha de não fazer parte desse sistema era se rebelar, começando pela própria sexualidade. Sim. Mas enfim. Que no caso deles, no episódio, não tinha tanta liberdade. Mas como a gente sabe, só para fazer uma conexão do futuro episódio aqui, essa liberdade sexual que ele fomentou aí para escapar do sistema virou a indústria pornô. Virou mercado, né? Mais uma etiqueta para o antissistema. Mas bom, com essa ironia registrada, não sei se querem fazer um comentário adicional, podemos passar para o terceiro já? Não, por mim, cara. Eu tô ansioso pro último. Então vamos lá. Pedro, descreve aí o último, dá um resumo antes de entrar na análise. Eu, na verdade, descrever o episódio de si, eu vou colocar pro ouvinte, colocar na pele do ouvinte. Pense bem, você que está escutando esse episódio. Se você tivesse, em qualquer momento da sua vida, a oportunidade de ver todas as suas memórias, você vê isso como algo positivo? É muito bonito de imaginar que você poderia reviver momentos de viagens com algum parente que já se foi, ou coisas do tipo. Isso no cenário hipotético. Agora vamos imaginar que você tem um certo problema de ciúme. Sei lá, se você não se sente confortável com seu namorado, conversando com uma outra pessoa, e tiver a oportunidade constante de reviver isso, como você lidaria com isso? No episódio... É a memória dela, né? Eu não quero entrar no mérito descritivo do episódio, porque eu gostaria muito, quem tá ouvindo isso, assistir esse episódio. Tanto quem não viu, quanto quem já viu de novo, pra ver se... pensando nisso. Ver pensando que a gente vai falar. Mas em resumo, pra mim, eu entendo o seguinte. Que as memórias são boas, tudo mais, sim. Mas vale mais a lição que você tem com ela do que propriamente do que o fato que ocorreu. E você reviver constantemente aquilo não quer dizer que vai ser algo positivo. O pessoal diz que de experiência negativa você pode tirar uma lição, correto? Concordo. Sim. Mas você reviver aquele momento constantemente não vai ser um reforço. Não é necessariamente quer dizer que, tipo, o que você desenvolveu com aquela situação, tipo, você reviver ela constantemente, você vai, sei lá, crescer ainda mais, entendeu? Dentro do que você aprendeu. Pode ser justamente o contrário, cara. Você ter uma experiência traumatizante e conseguiu se recuperar para continuar vivendo, não quer dizer que necessariamente você reviver ela vai reforçar o seu atual, entendeu? Essa situação atual que você se moldou. Inclusive pode ser até pior, cara. E isso num escopo grande. Mas se você pensar, se você tem algum problema de, sei lá, de se relacionar com pessoas, você é inseguro, você reviver toda vez numa entrevista de emprego, putz, não devia ter falado isso, eu fiz isso e isso. Pode ser obsessivo. Pode ser obsessivo, inclusive pode acabar numa situação muito pior, né?
Então, pra mim, esse episódio realmente é o que eu pensei. Puta que pariu, cara. Se isso for possível. Se isso for possível, eu acho que a tendência pra dar merda vai ser enorme. Mas aqui tá o elemento veja bem do se isso for possível. Já não é? Exato. Com todos os registros que deixamos nas redes sociais? Então, isso que é o paralelo. Porque hoje, qualquer coisa que você faz, cara, tá aí, entendeu? Sei lá, se por Tá registrado em algum lado. Se você tem algum momento, de fraqueza, por assim dizer, diz alguma coisa que, sei lá, boa parte do establishment, não sei se tem um termo equivalente em português, é estritamente contra você, sei lá, você é massacrado por isso, você pode se arrepender? Pode. Mas isso não importa, cara. Aquela imagem vai ficar. Você falou X, se você se desculpou depois, não interessa, cara. O X seu vai estar lá pra sempre. Entendeu? Você não tem como fugir disso. Isso volta um pouco pro episódio de vergonha, né? Mas é a mesma situação, cara. É literalmente ter que lidar. A gente chegar numa fase que você tem que lidar com cada palavra que você diz. Pode ser que você não, sei lá, não diga num intuito muito ofensivo ou coisa do tipo. Mas pra quem tá vendo de fora, cara, pouco importa. Sim. Um exemplo recente. Fora de contexto, né? Eu vou colocar uma situação que eu vi recentemente, cara, que pra mim foi a pior. Eu não sei. Pedro, fala do cachorro que saludava o nazismo. Não é nem essa, cara. É que essa aí, você vê que é um negócio estritamente bizarro. Uma que me incomodou muito. Não sei se vocês viram recentemente no show do Kendrick Lamar ou Lamar? Como é que pronunciona o último nome dele? Enfim, do rapper. Pronunciona, até... Todo mundo conhece. É um cantor pop. Exato. Teve um momento que ele convidou uma pessoa pro palco pra essa pessoa cantar junto com ele com a música. E durante a música tem a palavra nigger. Sim. Nigger. Sim. Inclusive, como o César pode... Se não me engano, tem uma diferença de nigga pra nigger. Enfim, o ponto é... O César pode até explicar depois que essa é uma palavra que realmente é problemática lá nos Estados Unidos. Detalhe que a pessoa que ele chamou pro palco pra cantar era branca. E logo depois que a pessoa cantou, ele deu um sermão na pessoa no palco. Entendeu? Tipo... realmente você vê que é absurdo. Mas, tipo, a pessoa logo em seguida se desculpou, cara. Só que até hoje tem gente falando isso. Marcado. Não interessa se você se desculpou ou não. Você falou, entendeu? Então, querendo ou não, talvez eu não vou saber o que teve de fato acontecer com ela, mas no seu dia a dia, hoje, onde qualquer celular, qualquer coisa, a pessoa vê sua cara ali, é 2 segundos, né, cara? Um exemplo também com essa mesma palavra que foi a do PewDiePie, que é o canal de público, assim, de youtuber mais inscritos, etc. Teve uma live stream que ele fez, acho que nem foi no YouTube, acho que foi no Twitch, sei lá. Ele tava jogando um jogo lá e ele falou a palavra nigger, tipo, xingando, tá ligado? Tipo, como você xinga quando você tá jogando. E todos os jornais de New York, o Wall Street Journal, não sei o que, fizeram um monte de matéria falando sobre isso. Querendo ou não, ele é o maior youtuber, blá blá blá. E eu sei que por causa disso, desse negócio tirado do contexto, assim, por causa dessa palavra, ele perdeu os direitos dele, perdeu parcerias com a Disney, com o próprio YouTube, o programa que ele tava fazendo no YouTube Red também foi pro saco. Independente dele ter pedido desculpa, ele pediu desculpa logo depois que ele falou. Ele percebeu que ele falou bosta. Mas independente, ele falou, tava na internet, tá ali pra sempre, e já era. Eu só quero contextualizar melhor o uso dessa palavra aí, porque eu tive a oportunidade de realmente entender o que ela significa nos Estados Unidos e por que é tão estigmatizada. E para os ouvintes que não tiveram, que já foram expostos a esse tipo de controvérsia nos Estados Unidos, mas não entenderam bem o porquê, eu explico agora. A palavra nigger é diferente da palavra Niger, que significa, que é o nome de um país na África, isso pronuncia assim em inglês, Niger, que está em cima da Nigéria. E também não tem nada a ver com a palavra negro, que se pronuncia assim, a palavra latim, que eles pronunciam de maneira americanizada, que significa pessoa da etnia de coloração negra. Essa é a palavra negro, que não é ofensiva. Mas agora, nigger, esse é um termo intrinsecamente ofensivo, porque
durante o período da escravidão nos Estados Unidos, era usado para descrever as pessoas com mais melanina, como que é o nome? Era usado para descrever as pessoas com mais melanina na pele como sub-humanos. Então não é que nigger significa negro. A palavra para isso é negro. Nigger significa, numa tradução bem liberal, o equivalente no Brasil seria um macaco. Algo nessas linhas aí. Está implícito na palavra que um nigger não é humano. Não tem o mesmo valor, não deve ser respeitado da mesma forma. É uma palavra que implica a sua própria categoria. Então, dado a história da escravidão e segregação nos Estados Unidos, passou a ser um termo muito estigmatizado, porque o uso dessa palavra pelas pessoas de pele branca implica um julgamento. É como usar o macaco no Brasil. Não tem como você disfarçar que você não pensa menos da pessoa pela cor da pele quando você usa um termo desse para se referir a qualquer tipo de coisa. Porém, o grupo de afrodescendentes nos Estados Unidos passou a usar essa palavra pra tudo. Como algo de... É tipo um cara. Inclusive, você escuta... Inclusive... Não, Aquele filme do... O que ele fala? Ele fala my nigger, né? Ele não fala nigger. Sim. Dentro da comunidade negra dos Estados Unidos, inclusive, eles usam, tipo, constantemente. Sim. É tudo que eles falam. É igual a gente César pode falou. usar, vocês não. É igual o César falou, tem um significado diferente. Só que, baseado em tudo nisso. Sim, mas peraí, deixa eu só terminar o ponto aí. Por que eles usam isso? É porque eles reverteram dentro da própria comunidade um termo de subvalor para um termo de mais valor e de identidade. No Brasil, não sei se no Brasil necessariamente aconteceu, mas da comunidade gay tem exemplos de que antes o gay era sempre necessariamente ruim e depois passou a ter o orgulho gay. Então, não é a mesma coisa, ouvintes, não sou inocente a esse ponto, mas digamos que é comparável a essa dinâmica aí, de que o gay foi de um insulto sempre para o orgulho gay e o nigger foi de um insulto sempre para meio que o orgulho de ser descendente africano. Desde que você seja, Porém, parte do grupo, falar. Se você for fora do grupo, é B.O. Exatamente. Agora, a maior controvérsia, e a gente está numa tangente grande aqui, mas veja bem, a maior controvérsia é o contexto em que você está usando essa palavra, porque você se referir a uma pessoa afrodescendente por essa palavra quando você não é afrodescendente é tabu. É um tabu com T maiúsculo, assim, é racismo explícito. Porém, você usar no contexto acadêmico, no contexto artístico, como é o caso das músicas, etc., já é geralmente mais aceito e até menos... qual seria o termo aqui? Não é visto como hipócrita porque você está usando, digamos, o conceito em geral, que é um conceito que existe, está sendo reconhecido e não como uma ferramenta para abusar a descendência de certas pessoas, de um grupo em particular. Então, nesse contexto, sim, a palavra muitas vezes é censurada lá, mas para esse tipo de contextos é permitida, porém para outros já vai de quem está escutando e quem está julgando a intenção que escutou naquilo. Nesse caso do rapper aí foi totalmente bizarro, porque a letra da música dele mesmo, a intenção era essa. Polemizar. Foi ganhar clique só, presumo. Espero eu também, né? Mas é realmente, para os ouvintes que têm amigos americanos ou visitam os Estados Unidos, pensam em visitar em algum momento, essa, eu diria, sem dúvida, é a palavra mais forte que um pode utilizar no idioma inglês nos Estados Unidos. Não tem outra palavra que seja mais estigmatizada e tenha mais peso do que essa. Tanto é que eles se referem a essa palavra lá como the N-word, ou a palavra N. Eles nem pronunciam ela na maioria das vezes. É quase um Voldemort, aquele que não se nomeia. Mas, voltando ao episódio, qual o paralelo disso tudo? Que, digamos, por um segundo, igual, você cai numa situação onde, sei lá... Porque, querendo ou não, existem momentos privados que você vai falar coisa
você sabe que você nunca vai falar em público. Mas a partir do momento que não existe a privacidade, você não tem mais esse tipo, que tudo tá exposto, cara, você literalmente tem que controlar cada vírgula. Você não tem como fugir disso. Cada vez mais a gente tá conectado um ao outro, sempre disponível. Quer dizer, cada vez menos tem a questão da privacidade, cara. Vai diminuindo. A partir do momento que todo mundo... Como é que eu posso dizer? A partir do momento que cresce a comunicação entre todo mundo a esse ponto, cara, você vai... Não sei direito como explicar, mas o ponto é... O conceito de privacidade, cada vez nesse cenário do negócio, cada vez mais vai se reduzindo, entendeu? Inclusive as memórias, você tem a opção de compartilhar com os outros, Sim. entendeu? Na série eles colocam na TV, Então, viajar pra tal cara, lugar. pra mim, essa foi a pior. Tipo, não é nem você se lembrar constantemente, é você literalmente ter como colocar pros outros. Não só as suas, mas dos outros, né? Sim. Se a partir do momento que você consegue disponibilizar a sua, de alguma forma vai ter como disponibilizar dos outros, entendeu? Então pra mim isso daí é a coisa mais... Pra mim esse foi o momento que eu falei, meu Deus. Ó, pra um tribunal seria bem conveniente ter essa tecnologia. Ou não, né, cara? Não, seria assim, na verdade até sem spoilers, mas é a premissa de um futuro episódio do Black Mirror. Como uma tecnologia dessa poderia ser usada no sistema judicial. E, bom, nesse caso ajudaria bastante porque é a prova última, né? Não é evidência subjetiva. Mas, cara, o fato disso existir quer dizer que não interessa mais, tipo, só questão de privacidade, cara. Não existe mais. Esse é o ponto. Sim, mas... Não existe privacidade. Mas você acha que existe hoje? Exato. Hoje não tem. Quer dizer, ainda existe, vai. Escolha, não vou ser exagerado. Não vou ser exagerado. Existe sim, cara. Existem coisas ainda que todo mundo consegue ainda separar. Mas no cenário ali, sim, cara, a abertura que você tem... Quer dizer, existe mais ou menos, vai. Vamos ser... Você quer ser radicalmente honesto? Seremos radicalmente honestos. Se você tem um telefone, você não tem privacidade, porque mesmo desligado, as empresas ainda conseguem te traquear, principalmente em movimento. Por isso que eu tô dizendo, cara. Você tem um certo nível de privacidade, mas o que ainda tá na sua cabeça é seu, sim, entendeu? Nesse cenário de literalmente... nesse sentido. Porque o que a gente tá falando é literalmente as pessoas terem acesso às suas memórias. Não é acesso a, sei lá, o que você comprou ou o site pornô que você viu. Hoje em dia você ainda tem... Pra grande maioria, você ainda tem a opção de você compartilhar ou não pelas redes sociais, etc. Beleza, celulares rastreiam, tem o pessoal que você acessa ou não no seu computador. Você acha que não, mas sempre tem alguém que sabe. Não é tão difícil. Então, tipo... Não. Os provedores da internet, ouvintes, eles sabem os sites que vocês acessam. Não se faz de inocente. E mesmo sem o celular no bolso, tem satélites que podem descobrir onde você está no mundo. Então, eu diria que a privacidade física já não existe. Sim. Não tem como você estar num lugar desconhecido. Física realmente não tem mental, como. Inclusive, como é que você não sabe se tem um figurão escutando esse podcast? É a BIM, né? Inteligência Brasileira. É a BIM. Vocês querem me dar um emprego aí, não? Ó, BIM, contribua no padrinho. Mas realmente, no ponto, episódio inteiro se a gente sobre falar privacidade física, eu concordo com você. Realmente, a gente chegou num ponto onde para você viver isolado, ou você vive numa região muito pobre, que não tem contato. Tem acesso a zero de internet, vive sem ser celular, sem porcaria nenhuma. Mas ainda num nível íntimo, sei lá, tipo, vamos chamar de privacidade íntima mesmo, sei lá. Mental, literalmente. Ainda íntimo eu acredito também, que não. Dependendo do íntimo, eu não tenho muita privacidade. Eu acredito que não para uma pessoa com bom senso, porque hoje o que mais tem a pessoa se entender aqui, que o Facebook é o seu diário pessoal para revelar tudo. Então esse tipo de pessoa realmente não tem nem mais a mental. Qualquer coisa escreve nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Esse é um bom ponto. E tem... Você tocou um pouco na questão de... Não é positivo você sempre
ter essas memórias tão claras, que me fez lembrar uma frase de não lembro quem, não lembro nem se foi um pensador ou não, mas que diz que lembrar-se das coisas é essencial, mas esquecer também. Mas cara, você não consegue viver... Pensa, você vive relembrando cada merda cada que você momento fez. seu. É igual eu falei, pra resgatar uma memória do parente distante é bom, mas não quer dizer que necessariamente reviver ela constantemente vai ser um saldo positivo, série. cara. Na série, ele viveu a vida dele com a mulher dele tranquilamente, teve as memórias, viagens, tudo que eles fizeram. Só que a partir do momento que ele começou a desconfiar de algo, ele reviu todas as memórias dele de forma tipo, até obsessiva pra ver outros sinais de que a mulher dele tava traindo ele ou não. Inclusive o desfecho do episódio, cara. Então. É realmente, cara, se você entra nessa obsessão, você esse é o pesadelo de todo corno manso. Cara, mas pensa bem. Se eu não me engano, até o filho, né? Ele descobre que o filho, Filha. na verdade, não era. É que, tipo assim, Não era dele, a mulher dele, ele vê que ela traiu ele. Tipo, ela argumenta que tinha usado preservativo e tudo, só que a memória dá a entender que não, entendeu? Ele. Acho que ele acessa dela, né? Melhor. Sim. É verdade. Sim. Ele acessa a memória dela, ele vê que ela não usou. Usou preservativo com ele, com o Então, cara. na cabeça dele, é filha do amante, entendeu? Sim. Então, daí já... Aí literalmente acabou, né? Filho do parça que ia na casa dele. Literalmente, acabou o fim do mundo. Apocalipse. Pra ele? Pra ele, sim. Poder que se matar ou matar alguém ou fizer coisa pior, mas 2 segundos. Mas pensa bem, cara. Cenário hipotético, você podendo reviver todos os momentos da sua vida, cara. Eu não consigo ver. Pedro, o que você acha de poder reviver todas as suas opiniões sobre determinados assuntos quando você tinha entre 25, 27 e 28 Eu anos? acho horrível, cara. É. Eu acho horrível, porque a tendência é que... Porque hoje elas estão acessíveis no site fechabempodcast.com.br, nas plataformas de download e no bom ponto, YouTube Luiz. também. Eu entendo que seja positivo. Eu tô achando bem irônico você descrever esse apocalipse todo aí, quando você deixa registrado a sua mente, a privacidade da sua mente, você está compartilhando no podcast mensalmente, em 3 categorias. Olha, cara, Mas era só uma observação. ainda o que a gente compartilha aqui não chega num ponto tão íntimo, cara. Existem coisas que dá pra você falar abertamente, não tem problema. Não vejo problema A nenhum. gente sabe até seu fetiche, cara. O que você tá falando aqui no site do íntimo? Você falar num escopo humorístico ou coisa do tipo, beleza. Mas, cara, não adianta. Eu não vou, sei lá, revelar, por exemplo, o meu relacionamento abertamente pra quem tá ouvindo isso daqui. Ou, por exemplo, das minhas Por enquanto, relações. esse vai ser o episódio 48. Só pra quem contribui no Padrinho. Ouvintes, querem saber do relacionamento do Pedro em detalhes? Contribui no Padrinho. Diário da vida do Pedro. Diário de Pedro, vai chamar. VB extra. Fora que tem uma situação, dependendo de uma pessoa que tem, sei lá, um certo problema psicológico ou coisa do tipo, sei lá, uma pessoa de depressão, que vive com depressão, por exemplo, Nossa. pode vir a qualquer momento, ou sei lá, que tem alguma memória gatilho que tem uma certa influência nisso. Pensa bem, cara. Tudo bem, ela tem a opção de não reviver. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, você tinha a opção de apagar, porque eu acho que ele pede pra ela apagar todas as memórias que ela tinha de atos sexuais. Sim. Inclusive isso é errado, E cara. ela mentiu porque ela queria reviver. Não, inclusive isso tem é um outro esquema, problema. né, que Isso é Você pior. conseguia ver outra coisa, você via sua memória enquanto você tava tendo relação com outra pessoa. Em vez de você ver a pessoa ali, você vê... Cara, então isso inclusive é o pior. É literalmente você moldar. Tipo, tentar transformar não sei, cara, a própria realidade ao seu bel prazer. Isso é doente, cara. Não tem o que fazer. Pensa bem. É doente. Lógico que é, pensa bem, cara. Tem. Você tem o poder literalmente de dizer pras outras pessoas o que ela pode lembrar ou não, cara. Isso pra mim é a coisa mais totalitária que existe. Peraí, eu acho que você tá confundindo um pouco as coisas aí. Ela tem o direito de confirmar o que ela lembra, mas você não é proibido de lembrar. Você pode muito bem lembrar de um ex-namorado e ter a memória apagada, você só não vai poder
objetivamente mostrar aquele Olha momento, isso, cara, revê-lo. memória Mas, não, mas você tem. Só para limitar bastante o escopo do que você está falando aí. Você sempre pode se lembrar, mas nessa condição do episódio, você pode escolher reviver aquilo como foi, objetivamente. Que são coisas distintas. Não chega a ser tão totalitário, porque como a gente discutiu no... que você pode... Que existe essa abertura de moldar as próprias, tipo... A própria memória do que realmente ocorreu, cara. A abertura que você tem pra isso cara, sem... Sim, mas aí... Não tem limite, cara. Vou fazer mais uma conexão com episódios passados. No VB Livros, o VB 11, esse é antigo, hein? Eu falei do 1984, que o George Orwell estabelece que o que faz do governo do Big Brother o mais totalitário possível é a premissa de que eles controlam o passado. Eles alteram os artigos dos jornais, alteram os dados das pessoas que nasceram, eles apagam isso do sistema e ninguém sabe que eles nasceram. Efetivamente significa controlar o passado. E a frase do livro é: quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente controla o futuro. E essa ferramenta nada mais é do que uma ilustração explícita do que realmente significa ter esse poder. Perfeito. Não tem muito coisa. E, ligando a outro episódio ainda, que você falou, tudo bem, tem toda essa repressão e possibilidade de ser usada por governos totalitários, etc. Mas eu acho que no lado mais humano do episódio, e mais otimista, é uma oportunidade para refletir sobre o benefício de esquecer as coisas. É um convite a você apreciar mais poder esquecer-se das coisas. Que é o que a gente estava falando lá, que se lembrar e aprender com os erros é importante, mas se esquecer também. Até porque, como dizia o cara do Matrix lá, ignorância é uma bênção. Cara, mas tem um detalhe. Uma coisa é você esquecer como eu posso dizer? Por superação e decisão sua, por exemplo. Você passou por aquilo e fala, não, vou deixar isso pra trás. Não, mas mesmo quando não for, quando você é vítima de trauma, por exemplo, não é que você escolhe esquecer, é que seu cérebro se autoprograma para não registrar aquilo. Mas não quer dizer que você apagar aquilo, você vai apagar os efeitos, entendeu? Não é assim. É tipo assim, você apaga a memória e tipo, vai... acabou o problema. Mas é um primeiro passo. Na verdade, é o que muitos psicólogos fazem, os terapeutas, melhor dizendo, na questão das memórias de síndrome de estresse pós-traumático. PTSD, né? Que eles estão até desenvolvendo remédios e métodos para, no contexto mais literal possível, apagar a memória. De enfiar uma agulha na parte do seu cérebro que está a memória e apagá-la. Porque isso te livraria, em teoria, do trauma. Que já tem até experimentos com ratos, ouvintes, deixa o link nas referências, de que eles traumatizaram o rato com choques ao apertar um botão ou seguir um caminho, não lembro bem os detalhes, e depois de várias semanas ou dias, o rato não chegava nem perto do botão, eles fizeram essa intervenção com agulha e substância, e imediatamente depois dessa intervenção o rato foi lá e apertou o botão. Então, só para ficar de novo aquela mensagem de amor e alegria e otimismo para vocês, ouvintes. Essas coisas que eu escuto, eu acabo escutando e penso assim, realmente isso vai pro buraco. Mas vai ser por isso que faz a série tão veja bem. Que tem todo esse lado aí dark e apocalíptico e tudo, mas também tem o que eu estava falando antes, que é você apreciar mais o poder de se esquecer. E é um equilíbrio das coisas, assim como os outros episódios. Você tem a oportunidade de ser testemunha de eventos que você não poderia se não fosse pelas plataformas sociais, mas até que ponto você vai ser refém disso ou participante disso. No segundo, você é parte de um sistema inescapável, mas até que ponto você é autoconsciente disso e até que ponto é beneficial você querer ter essa consciência. Porque se tem uma coisa que a gente pode concordar aí é que todos os mais espertos naquele contexto que eles estavam lá eram os que mais sofriam, certo? E, enfim, aí a gente já chega num papo bem mais filosófico, mas acho que fecha bem essa análise em geral de que todos os episódios do Black Mirror oferecem os dois lados da moeda.
e planteia essa pergunta do qual o ponto de equilíbrio. Existe algum? E como você encontra? Veja bem, ouvintes. Em resumo, assiste os episódios, por favor. Assiste e vem comentar. Exato. Isso. Comente, compartilhe a experiência de vocês assistindo os episódios. Pontos que marcaram vocês, ou que vocês acham que a gente deveria ter mencionado e não mencionou. Enfim, continue a discussão. Siga o exemplo do Mauro. Contribua no Padrinho, esse é o primeiro exemplo. Eu tô até vendo. Primeiro. Assim como o Andrew. E o segundo exemplo é entre a discussão com a gente. Manda mensagem no WhatsApp. Para quem não lembra, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E só não fica falando do cara transar com o porco, tá? Já ficou bem desconfortável. Esse é o mesmo. melhor episódio, convenhamos, tá? o que faz o melhor episódio pode ser a pauta para um próximo episódio. Mas não é o que gera mais discórdias, digamos assim. Mas é isso. Ouvintes, a gente espera que vocês tenham desfrutado dessa conversa sobre o Black Mirror, que pela longevidade do episódio está bem mais pro Veja Bem mais do que pro Veja Bem, mas ilustra que temos bastante o que falar desse tipo de conteúdo, que é a multimídia. E se vocês curtiram, recomendamos novamente, considerem contribuir no Padrinho, que produziremos mais conteúdo nessas linhas e liberaremos lá para os contribuintes. E, bom, é isso. Continuem escutando Veja Bem. Sejam parte dessa etiqueta nesse sistema fechado e inescapável em que todos vivemos. Dá pra transar com o porco. Ou não, né? Isso aí, ouvintes. Vai saber. Transa com o porco e come o bacon depois. Ai, meu Deus. Isso aí, gente. Falou. Falou. Hora de terminar. Aquele abraço. Até mais.